Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por esta inestimável oportunidade que se repete a cada semana, de aqui nos reunirmos para estudarmos a doutrina espírita, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, estudando sobre os tipos de mundos, segundo a nomenclatura dos espíritos. Que sejamos felizes na abordagem, no entendimento, que os nossos apontamentos possam transcorrer no clima da fraternidade, do entendimento, que nós sejamos felizes na captação da inspiração do alto, que os nossos amigos espirituais nos dirijam e que nós possamos, assim, realizar o melhor ao nosso alcance. Nós aqui, nesse momento, nos conectamos pelos laços, pelas correntes do pensamento e do sentimento, à nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para obtermos o respaldo, o amparo, a proteção, para que os trabalhos sejam eficazes, que as tuas vibrações de paz, harmonia, compaixão envolvam-nos, hoje e sempre. Muito bem. Vamos então iniciar o estudo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Dando continuidade, então, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13, mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Lembrando que esse termo aqui, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador, lembrando que o termo espíritos com maiúscula define espíritos na faixa da humanidade. Então aqui é uma linguagem figurada. São aqueles espíritos que avançaram pela senda da evolução e avançaram deixaram a fieira animal, avançando para o reino humano, e segundo André Luiz, o espírito então está plenamente formado, pelo que nós entendemos, quando ele desenvolve o pensamento contínuo. Vai se inaugurar então as faixas, até nos utilizando aqui o termo de André Luiz, as faixas inaugurais da razão. Ele estuda no livro Evolução em Dois Mundos. Certo? Nesse sentido aí, tá? Espírito com maiúscula, espírito formado, espírito humano, com minúscula, princípio inteligente, o princípio inteligente do universo, e o princípio inteligente que estagia nos reinos que antecedem ao reino humano. Vamos lá. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para espiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender
a um planeta mais de todos. Aqui nós vamos entender melhor o que os espíritos estão dizendo aqui no texto seguinte, tá? Vamos ler aqui mais um pouco. E aqui no 14, nós vamos entender esse trecho aqui, ó. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, tá? Então nós vamos entender melhor no item 14. Então vamos lá. Vou ler o item 14, depois nós faremos os comentários aí dos dois. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças aqui chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, que é aquele caso, tá? Selvagens. Vamos colocar aqui, ó. Eles saíram da infância, mas eles não acabaram, até um caso diferente, eles não acabaram de sair das mãos do Criador. Porque eles já estão, os selvagens, chamados selvagens do nosso mundo hoje, assim como eram no tempo de Kardec, são espíritos bem mais avançados do que o homem de 200 mil anos atrás, que é a época em que André Luiz situa esse período aqui, ó, de formação, de elaboração da razão, ou preparação da razão, abertura da razão, 200 mil anos atrás. Então aí o espírito, simbolicamente, acabou de sair das mãos do Criador, certo? O espírito humano, que até desenvolveu o pensamento contínuo, éramos humanos irracionais, certo? Diga lá, Luiz. É só uma simbologia, que é o que eu estou entendido dessa forma. Ou seja, sair das mãos está totalmente tutelado. Até a abertura da razão está totalmente tutelado. É como se tivesse o filho na barra da saia da mãe. Sim. Sabe? Aí, quando cresce, sai da barra da saia da mãe. Mas ele não nasceu naquela hora. Mas ele adquiriu a capacidade de se virar sozinho. Né? Entendo dessa forma. Sim, embora ainda continue tutelado, porque... Sim. Até... Lembra da questão 500? Nós só vamos deixar tutela quando nós... Mas eu entendi o que você quis dizer. Isso a imagem é boa, é isso mesmo. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, ou seja, atravessaram o reino mineral, reino vegetal, reino animal. Aí no reino animal, vamos colocar assim, ali nos mamíferos superiores e os primatas, vamos colocar que seja... Vamos colocar como sendo a adolescência, tá? Colocar como sendo adolescência, infância, adolescência. Só para título aí de símbolo mesmo. Vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos, em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais não podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então aqui nós já vemos que temos 3 tipos de espíritos na Terra. 3 tipos. Selvagens, primeiro tipo. Semi-civilizados, segundo tipo. E os mais adiantados, o terceiro tipo. Por isso que nós estudamos, por isso que no Apocalipse nós vamos encontrar aquela simbologia, aquela informação da terça parte. Se recorda? A terça parte. Que é o número de espíritos que vão deixar a Terra, um terço e meio, aproximadamente, são os espíritos que vão deixar a Terra nessa faixa agora estão deixando a Terra já, certo?
já estão nos movimentos de transmigração. Os espíritos em expiação, aqui que chegou no ponto que eu quero linkar com aquela frase que nós lemos aqui. Ó. Aqui no 14, certo? Não, peraí. Não, é no 13. Por isso os colocou Deus. Isso. Por isso os colocou Deus no mundo para espiarem suas faltas. Então vejam bem, quem está aqui espiando as faltas? Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Evidentemente que nós devemos, que os mundos são solidários. Nós devemos ainda estar recebendo espíritos que vindos de outro mundo para espiar entre nós determinados desmandos. Por exemplo, nós temos visto aí no cenário da ciência, da tecnologia, espíritos que nós notamos com grande capacidade intelectual, que parecem vir de fora, mas que não têm um avanço moral consentâneo. Já notaram isso? Não vou citar nomes aqui na área aí, por exemplo, da exploração espacial, tem um bem famoso. E quando você analisa os valores morais, você nota que existe uma deficiência até pelo que ele fala em público. Então nós notamos que isso se casa aqui perfeitamente. Ó. Um espírito muito avançado que foi excluído de um mundo, já nas faixas da regeneração, e veio para a Terra. Que é o que nos parece. E com isso promove aqui na Terra um grande avanço tecnológico. Será que vai aproveitar também para avançar moralmente? Ô, Júlio. Chega lá, Luiz. Eu não sei se todo mundo, mas até há bem pouco tempo, bom, assim, tem poucos anos que eu estudo assim, o espiritismo, né? Então não sirvo como base. Mas, assim, esse parágrafo, ele, até há alguns anos, não sei, é a minha impressão, meu entendimento era que o planeta era expiação em provas, então toda a humanidade estava em processo de expiação. Então, quando eu li isso aqui, né, e você também chamou a atenção, é bem diferente, está bem longe do que eu imaginava. Imaginava não, algo que eu aprendi, que eu vim aprendendo, sabe? Sim, porque é o seguinte, aqui nós nessa fala de Kardec, os espíritos de expiação são exóticos, nós temos aí os que vieram exilados, que nós aqui já demonstramos que não pode ser de Capela, porque Capela não tem mundos. Pode ser da região de Capela? Pode. Mas da estrela Capela não foi, porque Capela não tem mundos. A nebulosa primordial foi toda consumida na formação de 4 estrelas, que compõem o sistema chamado Estrela Capela. São 4. Então, é o seguinte, então, quando eles chegaram aqui, havia os espíritos que estavam evoluindo na Terra, os que acabaram de sair das mãos do Criador. Aproveitando aí o assunto. Acabaram de sair das mãos do Criador
E quando esses exilados aqui chegaram. Muito bem. Agora que hoje na Terra, o que nós podemos inferir é que já existe um grande contingente de espíritos da Terra que já se candidatam para a expiação. Então, o que nós podemos entender? Que eles serão transmigrados. Serão transmigrados. Porque nós temos que entender aqui a questão da dor-evolução. Por exemplo, o espírito selvagem, o que ele faz? Mata, morre, mata, morre, mata, morre. Então, tem muitos espíritos que estão nessa tônica aí. No âmbito aí da violência, nós vamos encontrar pessoas que estão em expiação e vamos encontrar espíritos jovens que estão naquela tônica da selvageria. Mata, morre. Percebeu? Percebeu? Percebi. Não seria. E não vão poder continuar na Terra. Na Terra da regeneração, por causa da selvageria. Então tem a mistura. Tem selvagens e tem já endurecidos da Terra também. Agora, vamos entender que isso aqui é informação didática. Não dá para pegar e levar ao pé da letra 100%. Certo? Nós somos 8 bilhões de encarnados. 21, 22 bilhões de desencarnados, ou 14, 17, por aí, entendeu? Entendi. E, por exemplo, nós podemos. Esse é um assunto que nós podemos, por exemplo, estudar na reunião que nós vamos iniciar. Deixa eu só colocar um entendimento em cima do que a gente está lendo. Se a gente entender, porque no livro, não sei se é no Revolução Espírita, do Paulo Figueiredo, ele alerta a gente, por exemplo, nós que estamos aqui evoluindo no planeta Terra, eu entendo assim, os espíritos que estão aqui espiando na Terra são exóticos, ou seja, eles vieram de outro planeta. Por quê? Porque os espíritos que estão no período avançando aqui na própria Terra, a gente não faz a expiação encarnado. Não, a expiação... aí é uma interpretação do Paulo Henrique que eu não concordo. Pois é, então, aí eu entendi assim, por exemplo, eu venho porque eu reencarnei. A gente fala que a gente reencarna com uma programação, com intuitos, com intenções de isso e aquilo, superar tal coisa, não fazer tal coisa, fazer outras coisas. Tá, então eu vim para isso. Esse é o meu plano de trabalho. Aí eu vou executar algumas coisas, não vou executar outras, e dependendo do que eu fizer, vou me afundar em certos setores. Certo. Bom, aí quando eu desencarno, eu vou reparar o que eu deixei de fazer. E aí vem a expiação pelo sofrimento, pelo arrependimento daquilo que eu poderia ter feito e não fiz, por preguiça, por não resistir não resistir às minhas más tendências, apesar do esclarecimento recebido. E aí, então, eu vou fazer essa expiação no plano espiritual. Não, aí eu já não concordo. Expiação se dá nos dois planos. Kardec diz muito claro quanto a isso. Porque a expiação, o que é expiação? Expiação é um desconforto interior por causa das paixões que nós alimentamos. A partir do momento que nós desenvolvemos paixões, rancor, ressentimento, mágoa, isso já é expiação. Porque é agradável sentir rancor, amigos? Ressentimento é agradável? É bom?
É bom? Não. Não é. Então aí já tem a expiação. Por isso que Kardec vai Entendi. dizer: um espírito que tenha lá no céu e inferno, um espírito que tenha 6 imperfeições, sofre mais do que um que só tem 4. Ele está falando do quê? Das paixões. Céu e inferno, Código Penal da vida futura. Um espírito Uhum. que tenha 6 imperfeições sofre mais do que um que tem 4 imperfeições. Por quê? O que tem 4 imperfeições tem 6 virtudes. O que tem 6 imperfeições tem 4, só tem 4 virtudes. Então ele sofre mais que o outro, percebeu? Nós temos que colocar na questão da expiação os sentimentos complexos. Por que nós estamos insistindo nessa questão do sentimento? Porque todo pensamento do mal decorre de uma imperfeição da alma, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a imperfeição da alma gera pensamentos maus geram palavras más, que geram ações más. Então, toda uma cadeia. Então, você vai espiar, você já começa a espiar o aspecto desagradável, o desconforto, quando você já sente aquela imperfeição. Certo? Isso no plano físico, isso no plano espiritual, e quando você retorna. Então não tem. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia, que eu não concordo. Não concordo. Expiação é inerente, ó, está lá no Código Penal da vida futura. O sofrimento é inerente à imperfeição. O que é que você entende disso? A expiação é inerente à imperfeição. Você pode trocar a palavra. Eu já li os livros do Paulo Henrique e eu não concordo com muitos raciocínios dele, não. Depois eu até parei de ler. O Paulo, o nosso amigo citado, ele não é o melhor método que mediu Kardec. O melhor método que mediu Kardec, segundo o Chico, é o Herculano Pires. E ele é como nós aqui, está tentando entender a doutrina espírita. Então nós não podemos. Sim, não, Sim. claro. É. E ele tem pensamentos com os quais eu não concordo. Com os quais eu não concordo. Porque ele fala da autonomia como se ele tivesse descoberto a roda, mas a autonomia está presente na questão 779 do Livro dos Espíritos. A autonomia está toda já aqui, ó, na 779. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, do mesmo modo. É assim que os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. Existe autonomia? Existe, mas existe o auxílio dos mais adiantados. Uhum. Certo? Sempre, né? É. Uhum. Então, assim, eu respeito o raciocínio dele, mas não está de acordo 100% com o que eu li em Kardec, não. Entendeu? Uhum. Quer dizer, ele vai espiar no mundo espiritual, ele vai reencarnar e não vai espiar? É isso que É. ele está dizendo? É claro que ele vai espiar, porque ele traz uma carga de sentimentos que vai gerar o quê? Depressão, angústia, síndrome do pânico, transtornos, vários transtornos aí que a psiquiatria hoje identifica. Isso é expiação. Eu acho que é É um nível de como expiação. eu acho que é como os espíritos alertam a gente, né? Muitas das nossas discussões são em cima de palavras É. que muitas vezes significa a mesma coisa, né? Porque uma prova, se eu vim para cá só fazer prova, mas se eu faço uma prova dolorosa, não deixa de ser uma expiação também, Não, é né? expiação. É, A expiação é inerente à imperfeição. Kardec, livro Céu e sim. Inferno.
expiação, ou sofrimento. Uhum. O sofrimento não é uma expiação? Sim, Sofrimento com certeza. é uma expiação em função, por exemplo, a gente pode discutir isso aí, por exemplo. O elemento que está aí os espíritos que estão os espíritos que estão aí na faixa da infância, nós citamos aí os selvagens. Quando ele está massacrando, ele está muito feliz. Ele está feliz porque ele está massacrando, certo? Mas depois ele vai virar e vai virar vidraça. Vai continuar feliz? Ele vai sofrer. Esse sofrimento aí não é uma expiação? Sim. Não é uma expiação? Eu acho que é uma expiação. Não é uma expiação. Pô, eu agi dessa forma, a consequência foi essa. Então já é uma. Mas essa é uma questão assim, é uma questão de palavras, entendeu? Nem acho. Mas assim, Consegui. por isso é que nós aqui estamos estudando aqui Kardec, nós em conjunto, e nós até, assim, sem sombra de dúvida, que você pode trazer contribuição, qualquer um de nós pode trazer contribuição desses companheiros que exerceram, que exercem esse trabalho, mas nós não podemos depositar ou concordar 100%. Nós vamos concordar 100% com Kardec. Nós estamos vendo Uhum. aqui que a gente precisa de estudar Kardec bastante, porque a gente pega uma frase, não é isso? Por exemplo, pegar essa frase aí, ó. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para espiarem suas faltas. Então, se você pega só esse texto aqui para comentar, você vai ficar refém de uma análise mais rasa. Mas aí você vem aqui no 14, aí você já aprende outra coisa, né? Já acrescenta, os espíritos de expiação, nós podemos exprimir, são exóticos na Terra. O que aqui Kardec está falando dos espíritos dos espíritos que rebeldes. Que está colocando aqui isso a gente vai aprender em outras partes, que são os espíritos rebeldes. Quem são os espíritos rebeldes? Os espíritos que se rebelaram contra Deus. Tudo bem, mas a gente precisa entender. Essa rebeldia contra Deus não significa que eles estabeleceram ali uma legião para guerrear contra Deus. Não, a rebeldia contra Deus se revela quando nós não praticamos a lei de Deus. Aí nós temos dois pontos a considerar. Quando nós não praticamos, mas estamos tentando praticar e ainda não conseguimos praticar, que nós estamos transitando da semicivilização para a civilização, é uma coisa. Quando nós não praticamos a lei de Deus, porque nós não queremos praticar, porque ela contraria os impulsos do meu coração, aquilo que eu gosto e quero fazer, caracteriza-se a rebeldia. Então, os espíritos chegam num determinado patamar que eles são excluídos. Certo? Uhum. E, obviamente, os muitos selvagens também são excluídos. Por que temos aqui essa mistura aqui, ó? Por que nós temos 3 grupos selvagens, semi-civilizados, e os mais adiantados aqui em conjunto? Porque aqui na Terra nós já temos mais adiantados, intelectualmente falando, que já estão demonstrando que não querem amar o próximo. Já poderiam amar o próximo, ter conhecimento. Nós temos aí direitos humanos, temos Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos as religiões, não querem. Então, os selvagens e os semi-civilizados servem de quê? Instrumentos da justiça para os mais adiantados, perceberam? Existe um encadeamento.
Quando nós avançar para a regeneração, que só houverem espíritos bons, que não merecem mais expiações, então, selvagens, semi-civilizados, embrutecidos, não estarão aqui. Porque você vai ter também os semi-civilizados mais dóceis. Certo? De acordo? Ô, Júlio, Fala aí, Hernani. se não houvesse expiação num planeta igual à Terra, nesse caso que ele colocou aí, que seria somente no plano espiritual e aqui seriam provas, o planeta seria um planeta mais adiantado. A Estou errado? expiação, a expiação, a expiação, ela é promovida por espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos é que trazem a expiação para o homem. Sim. São os espíritos imperfeitos. Aqui, ó. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Fonte do bem e da felicidade. Certo? Certo. E para você fruir de felicidade no plano físico, você vai ter uma organização social Adequada. perfeita equidade, presídios e relações sociais. Você não vai ter problema de desemprego. Você não vai ter problema de fome. Você não vai ter problema de falta de médico, falta de remédio, falta de hospital. O salário vai ser bom. Certo, amigos? Tá certo? Porque não é mundo mais de prova, é mundo de regeneração. Exatamente. O mundo de expiação e prova. Por que expiação e prova? Expiação para os recalcitrantes e prova para o adiantamento dos que ainda não estão na faixa da expiação. Beneficiados pela dor e evolução. Mata, morre, mata, morre. Está de acordo? Continuando. É pelo progresso moral e pelas práticas das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Então, quando os maus forem afastados, não haverá mais expiação. Não haverá mais expiação. Porque quem promove sofrimento no mundo são os espíritos maus. Quem são os espíritos maus? Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo, a causa da expiação. Causa da expiação, orgulho e egoísmo. Eu quero mais para mim, eu me dou o direito de ter o supérfluo de forma exagerada, vai ter carência para alguém, expiação para esse alguém. Perceberam, amigos? De acordo ou não? Não estão de acordo? Estes aproximáveis do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Todos os homens que auxiliam o progresso. Progresso social, progresso tecnológico, progresso industrial, progresso filosófico, progresso científico, progresso... vai por aí. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
irão para mundos menos adiantados desempenhar missões penosas. Perceberam? Então, nos mundos, na regeneração, não vai haver necessidade do efeito pedagógico dos selvagens, dos semi-civilizados. A não ser aqueles menos violentos, os mais dóceis, que poderão ficar. De acordo, amigos? Por isso que nós temos que entender que o problema é a imperfeição. O problema é a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, a ganância. Isso é que causa sofrimento e dificuldade para milhões. Consequentemente, mantém a expiação no orbe. Senão a gente não avança. Não, nós vamos achar que nós estamos muito bem, vamos tirar lá os que estão jogando bomba nos outros, os que traficam droga e vai resolver. Não. Todos nós que alimentamos o sistema, que não vencemos o egoísmo, que não vencemos o orgulho. Eu li a questão 1019 do Livro dos Espíritos, tá? Vamos acabar de novo com o sacrifício contínuo. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que não é fácil, por isso é que nós devemos. Tudo bem, nós respeitamos os escritores, respeitamos os pensadores, mas nós temos que nós mesmos debulhar o texto. Eu também acho. Eu acho que aqui é o lugar para isso, né? Estudar. E vocês já notaram que estudar a doutrina espírita não é fácil, mas nós temos que conjugar para formar um quadro de entendimento mais amplo. Porque tem muito espírita que acha que nós já estamos na regeneração. Que tem aí, que esses sofredores aí são os coitadinhos para os regenerados ajudar com as suas migalhas. Então, por exemplo, eles não entendem que a regeneração é o mundo da perfeita equidade social, não vai haver supremacia do forte sobre o fraco, não vai haver paixões desordenadas. Não entendem. Além da mudança individual, tem que ver a mudança coletiva. Né? Melhorar as instituições, tem um grande trabalho pela frente. E quem não está querendo melhorar a instituição vai sair de fininho. Vai sair de fininho. Fala aí, Fernando. Vai sair de fininho, mas ele vai ser expulso. Porque tem uns que vão. Tem muitos que vão partir beneficiados pelo sono, não vão nem dar notícia. Bom, sim, sim, sim. Tá claro aí, amigos? Ou alguém mais quer trazer comentário? Arthur. Vamos continuar aqui, ó. Tiveram de ser degradados por algum tempo, por algum tempo também, percebe? Ó? Depois eles voltam. Esse algum tempo aí, amigos, são milhares de anos, tá? Agora, tem outros que chegam aqui e ficam pouco tempo. Como esse que nós notamos aí que tem grande inteligência, que estão aqui ajudando a Terra, mas que nós vemos que os sentimentos são complexos. Podem ser espíritos que acabaram de chegar aqui na Terra, para fazer a Terra avançar. Precisam ainda de um certo grau de expiação, de convívio. Convívio, tá? Porque no caso do nosso irmão citado, ele vive numa situação privilegiada, certo? Mas ele convive com espíritos, ele vive num mundo complexo. E que se ele, por exemplo, não aproveitar, ele pode cair para um plano de expiação um pouco difícil. Enquanto houver na Terra essa possibilidade.
Nós estamos fazendo aqui uma análise, não estamos fazendo julgamento, não. Por isso nós não vamos citar o nome, para não. Senão nós vamos nos tornar aqueles fundamentalistas aí que fazem. Busca de um entendimento. Podemos aqui, por exemplo, no caso da nossa reunião lá de estudos, podemos, havendo possibilidade, sendo conveniente, adequado, podemos indagar sobre isso. Buscar um entendimento mais de quem está no mundo espiritual, vendo as coisas do alto. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que, de mais amargor, se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha embotado. E mesmo aqui entre nós, lá na questão 955, nós temos aqueles que estão em estado de nulidade moral. Já estudamos isso. São aqueles, por exemplo, que inclusive cometem até suicídio cumprindo obedecendo a um preconceito, mas que não são culpados por causa da nulidade moral. Então, essa dor, nesse caso aqui, de espíritos que estão na faixa da nulidade moral, que cometem suicídio, eles vão sentir as dores, certo? É dor, evolução. Eles vão sentir uma certa cota de sofrimento para aprender que não se deve, mesmo nessa condição de nulidade moral, já vai ter a lição que não é adequado cometer esse tipo de ato, porque o sofrimento é muito grande. Ele não vai sofrer, ficar nas zonas de sofrimento de que temos notícia, como os intelectuais, os bem intelectualizados, que tomam decisões premeditadas, certo? E cometem o suicídio. Perceberam? Mas aí a questão da questão da dor e evolução de que trata André Luiz, porque na faixa da humanidade, na faixa desses espíritos selvagens e semi-civilizados, prepondera também a dor e evolução. Ainda prepondera a dor e evolução. Que é dor prova, podemos chamar de dor prova também. Porque a dor é um componente da evolução, do progresso. Podemos avançar para o 15 ou alguém mais quer? Podemos avançar? A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. São aqueles espíritos que têm conhecimento intelectual, conhecem as leis, conhecem as ciências, mas eles não querem amar o próximo. Então, eles vão ser exilados para um orbe e que ainda... Veja bem, vamos voltar aqui para aquela análise que já fizemos quando estudamos a raça adâmica, de que trata Kardec, lá no Livro dos Espíritos. A Terra era um mundo primitivo. Terra era um mundo primitivo. O homem conquistou o pensamento contínuo 200 mil anos atrás. Então veio ali evoluindo lentamente, contato social, alguns espíritos demonstrando alguma coisa melhor, de forma muito embrionária, e assim foi. Chegou um momento em que esses espíritos já estavam maduros para receber uma enxertia, para acelerar o progresso desses espíritos. Como são espíritos primitivos, o
Quem é que vai reencarnar nesse meio embrutecido para trazer o avanço para esses espíritos? Não são espíritos superiores. Não são espíritos nem espíritos bons. Porque, pelo que nós já entendemos aqui, os espíritos bons, segundo aqui a nomenclatura dos espíritos, não sofrem mais expiação. Então, quem é que vai reencarnar junto desses espíritos? São aqueles rebeldes. Esses aqui, ó. Já conhecem as leis, conhecem a lei de Deus, conhecem as ciências, as matemática, física, conseguem decompor as partículas, analisar a distância, a atmosfera de outros mundos, lançam naves espaciais pelo espaço cósmico, mas eles não querem amar o próximo. O coração está frio, indiferente. A virtude do vosso tempo é a atividade intelectual. O vício, a indiferença moral. Lázaro. Então, estão na parte da indiferença. Então, como eles precisam avançar moralmente, por quê? Porque, embora sendo muito avançados intelectualmente, mas atrasados moralmente, eles sofrem. O que eles sofrem? Síndromes, transtornos os mais variados, ou não sofrem? Por quê? Porque, amigos, a ausência de virtudes implica em sofrimento. A ausência de virtude por si só implica em predomínio de paixões, porque são espíritos rebeldes, e implica em sofrimento, implica em expiação natural. O próprio sentimento ruim, a própria carga de desconforto, é um incentivo, um estímulo para o espírito buscar solução para o problema que ele sente. Então, eu procuro um psiquiatra. Tem muitas coisas que a psiquiatria já resolve, mas tem muitas que não. Não existe medicamento capaz de instaurar a virtude. Isso decorre da prática da ética, do bem, do amor ao próximo. Diga lá, Fernando. Eu creio que uma das fugas desses tipos de espírito que você está dizendo é a busca da solidão, né? Porque não se sente ambientado em lugar nenhum. Como assim? Não entendi. Esses espíritos se sentem deslocados, né? Porque eles têm conhecimento, vieram com conhecimento, mas não se entrosa com ninguém, nem com nada. Então, eles sentem solidão. Não, alguns sim, eu concordo, mas a maioria não. Mas a maioria, porque eles são espíritos que trazem a carga das paixões. Quando nós falamos aqui paixões, nós estamos falando de sensualidade. Por exemplo, um espírito extremamente sensual, ele busca a companhia, ou não busca? Ele não se isola, não. Tem um pequeno contingente que vai se sentir deslocado, mas ele precisa do contato social. Todos precisamos. Porque senão desenvolvemos o quê? Síndromes. O Luiz aí, que é médico, pode falar disso aí com mais propriedade, Luiz. Sim, eu concordo com você. E eu acho que o próprio embate, né, que a gente fica entre, como a gente está ali no Santo Augusto, quando a gente fica no embate entre fazer o que eu já conheço, né, e não fazer o que eu quero, isso já gera um transtorno muito grande, que a depender daquilo que você está fazendo que não deveria, dependendo disso, isso pode gerar um processo até de loucura, um processo final, dependendo da gravidade daquilo que você estiver fora da lei, né? Sim.
pode sim desencadear um grau até de loucura, como a gente até lê em vários livros, várias obras Sim, do André Luiz. que já é expiação. Sim, é uma expiação. Por quê? Porque o espírito não quis sanear o seu coração de acordo com os conselhos que recebe, seja no campo intuitivo, seja no intervalo das existências, Sim. seja em uma igreja. Então ele se torna rebelde. Rebelde à lei de Deus. Porque todo esse processo que nos leva, vamos dizer assim, entre aspas, para o caminho errado, é um processo que foi construído em milênios também, Sim, né? sim. De uso indevido do livre-arbítrio que vem sedimentando. Aí, na hora que a gente para, igual estamos aqui, cada um no seu patamar, é lógico, né? Mas quando nós paramos, conhecemos a doutrina espírita, ela joga a luz sobre você. Aí vai começar esse processo de desconstrução disso que vem acontecendo. Alguns processos de desconstrução vai ser mais difícil, mais trabalhoso, né? Talvez não consiga nessa reencarnação, né? No nosso caso aqui, é porque nós somos rebeldes. Sim, rebeldes. Sim, todos nós, velho. Todos nós. Quando a gente... Provavelmente, a maioria aqui desse grupo aqui veio de outro orbe, se não todos. Dado o que nós fizemos no passado. Então, nós aqui somos desses aqui, ó. Estamos aqui no movimento de... Certo? Mais esclarecidos. Mais esclarecido. Ó, Marcha do Progresso. Questão 779 do Livro dos Espíritos. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então aqui acaba, ó. Isso aqui é um golpe na heteronomia. É um golpe na heteronomia. E eu, por exemplo, não encontrei na obra do amigo aí citado alusão a essa pergunta. Percebe? É um golpe à autonomia. Uhum. Porque na época de Kardec havia o dogma, fora da igreja não há salvação. Então todo mundo dependia da igreja. Uhum. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, pela força das coisas, pela força do desejo, que é a busca pelo melhor. Certo? Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, que é o caso aqui desses rebeldes. Ó. Esses rebeldes que têm muita bagagem de conhecimento, mas não querem usar para o bem, querem usar para construir bombas, destruir, para engendrarem sistemas econômicos altamente exploratórios, na pauta do supremacia do forte sobre o fraco. Então, eles têm grande conhecimento, então eles são retirados e vão, no meio do contato social de longos milênios, por meio da reencarnação, ajudando aqueles espíritos lá a desenvolver técnicas de agricultura, alfabeto, escrita, organização social, primeiras cidades, eles vão ajudá-los ali. Perceberam? E vão tomar as pancadas convenientes que precisam tomar para desabrochar o coração. Porque estão em expiação. Porque a pancadaria, vamos colocar assim. Até lembrei do Fernando aqui, que ontem até riu lá da carnificina do texto de Mateus, certo? Lembra, Fernando? A pancadaria, a paulada e a pedrada é a tônica do mundo primitivo. É a lei do mais forte. Então, esses exilados aqui, eles entram nesse meio.
Por quê? Porque eles gostam de dar pancada aqui no mundo. Ou vocês acham que quem está dando tiro aí, à torta e à direita, jogando bomba, não gosta da pancada? Não está dando pancada no próximo? Mesma coisa. Só que de uma forma mais sofisticada. Lá vai ser no corpo a corpo, face a face. Atrito, contato social bruto, raiz, como podemos dizer aí de acordo? Aí eles vão, peraí, eu preciso sair dessa selvageria aqui. Eu conheci coisa melhor, tem que sair disso aqui. Lá, sabe, lá, a vozinha da consciência lá, não é possível. Vocês perceberam? Aí volta, não é isso? Aí eles vão dizer aqui, ó. Por isso que está dito aqui, ó. Fica aqui um certo tempo, depois retorno. Ó, a Terra, consequentemente, vamos acabar o texto aqui, ó. Vamos ler todo. Oferece um dos tipos de mundo expiatório cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens, perceberam? E com a inclemência da natureza. Pancada para todo lado, perversidade dos homens. É tiro, facada, bomba, série de coisas. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Nós temos que entender aí o castigo. Esse castigo, amigo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Certo? O castigo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O exílio, o degredo, a expulsão é uma medida de ajuste da misericórdia. Didática. Por quê? Qual que é o castigo? O castigo é a manutenção do orgulho, é a manutenção do egoísmo, é a manutenção da vaidade, da ganância desenfreada, da frieza de coração. Isso aqui é o castigo. Isso que nós precisamos entender. A misericórdia ajusta o meio, ajusta a encarnação, ajusta o mundo. Para eu poder sair dessa situação que eu me meti. Por o meu próprio livre-arbítrio. Tá certo? Certíssimo. Por quê? Deus, os espíritos superiores, querem que todos os espíritos que estão na Terra avancem para a regeneração, mas isso é impossível. Nós estamos vendo aí a situação na Terra. Um grande contingente tem que ser retirado mesmo. De acordo? Comentários aí, concordantes ou discordantes? Não, beleza. É provável que esses espíritos, segundo Emmanuel, né, somente os egípcios, né, que já voltaram, Sim. É provável que esses espíritos, em determinados momentos, quando estavam desencarnados, talvez possam ter sido levados, né, ao planeta onde eles estavam, servindo como um estímulo para dar continuidade ao processo aqui na Terra. Sim. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, é isso mesmo. Porque, ó, você estava aqui, você estava nesse mundo aqui, mas você foi rebelde, você não aceitou os conselhos, não escutou os conselhos, então você teve que ser retirado. Mas depende de você voltar mais depressa. Porque misericórdia quero e não sacrifício, vem dizer Jesus para nós.
Muito bem, amigos. Tempo esgotado. Alguém mais quer acrescentar? Não, beleza. Então podemos aqui ficar por aqui. Na semana que vem entramos nos mundos. Semana que vem não. Na semana que vem, no estudo do Evangelho, mundos regeneradores. Prece final. Dia 20. Semana passada foi eu que fiz. Como? Semana passada foi eu que fiz. Ah, sim, sim. E o O Arthur É. está equilibrado. Vai por ordem alfabética, ó. Arthur, Fernando, Hernani e Luiz. Uai. Eu ia falar que era Elana, mas ela não está aqui hoje. Hã? Eu ia falar que era Elana, mas não está aqui hoje. Vamos lá, meus amigos. Hernani ainda. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido e amado Mestre Jesus, os nossos amigos, os nossos companheiros espirituais, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, para o aprendizado, para o nosso desenvolvimento moral. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da saúde, pela oportunidade de, nessa reunião, podermos aprender, podermos elevar os nossos pensamentos com muita energia, com muita luz, que com certeza está sendo aproveitado, inclusive, pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade socorrista, através da ajuda e da caridade daqueles irmãos que necessitam e que possam estar precisando desse momento. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai nos faça ainda mais fortes, nos direcione para o caminho correto e, principalmente, nos guie na certeza de que o nosso amanhã será melhor com o aprendizado que estamos tendo aqui nesse dia de hoje. Que assim seja. Amém. Seja. Muito bem. Boa noite. Isso.